Olá, gente, boa tarde, tudo tranquilo? Turma da Treinar em Casa, pessoal também da saúde, da coluna, tudo jóia? Vamos eu aqui de novo, no trânsito, tranquilo. Gente, então é o seguinte, hoje eu queria conversar com vocês algo sobre, lógico, relacionado também ao exercício. Eu vejo aqui no Facebook muitas vezes o pessoal, no caso professores, profissionais, postando muita coisa bacana em termos de conteúdo, de artigos e discutindo artigos científicos. Muito legal. Normalmente eu acho isso muito bacana, eu acho que é um aprendizado para todo mundo, tá? Para nós profissionais e consequentemente para os alunos que também vão, ou seja, o treino vai ficar cada vez melhor. A ideia pelo menos é essa, né? Nós sempre melhorarmos, nós professores melhorarmos, para que os nossos alunos se beneficiem. Bom, um aspecto que eu acho interessante é que normalmente esses artigos, eles falam sobre treino de força, tá? Sobre o treino resistido. E aí que eu acho uma confusão, porque muita gente associa diretamente o treino de força com o treino de hipertrofia. Há uma associação muito grande, e até por parte de muitos profissionais, que acham que o treino de força é somente isso, que só tem esse. Ou seja, na verdade, a hipertrofia muscular, que é o aumento do volume do músculo, né? Ele é apenas um dos objetivos do treino de força. Ou seja, é utilizada a musculação, o treino de força, como meio para chegar lá, ok? Mas o treino de força, eu sempre digo que ele é fundamental dos 8 aos 90, ele não pode ser somente associado a isso, porque a minha preocupação, por exemplo, é com o meu nicho de trabalho. Por exemplo, eu trabalho basicamente com pessoas chamadas, né, as populações especiais, pessoas que têm algum tipo de patologia, ou seja, resumindo, pessoal que já teve problema cardíaco, hipertensos, obesos, pessoal com doença de Parkinson, e principalmente pessoal com problemas de coluna. Então, o treino de força para essas populações, né, ele também é importantíssimo. E o que acontece é que muitas vezes o pessoal, os alunos, o pessoal mais leigo, confunde achando que o treino de força só serve para criar músculos. É o que a gente ouve já há anos e anos. E na verdade não é isso, né? Nós utilizamos o treino de força dependendo do objetivo de cada aluno. E no meu nicho de trabalho, são o pessoal acima de 40 anos, normalmente, acima de 35, 40 anos, até 70 e poucos anos. Esse pessoal precisa bastante do treino de força, mas não com a ideia de hipertrofia muscular, com a ideia sim de fortalecer a musculatura, né? Independente do objetivo que essa pessoa tem e do tipo de patologia que essa pessoa tem, mas a ideia é sempre reforçar a musculatura, preparar o corpo dessa pessoa, desse indivíduo, para que ele consiga suportar a jornada de trabalho sem dores, né? Seja no seu trabalho normal, principalmente as pessoas que trabalham muito tempo sentadas, eles têm um trabalho muito sedentário. Então o treino de força, nesse caso, ele é bastante importante, né? Eu sempre digo que ele é fundamental, já que em todos os nossos movimentos, as nossas ações motoras, nós temos que aplicar a força. Para mim é a qualidade física mais importante. As outras qualidades físicas, elas vêm, no caso, são como se fossem subdivisões da força. No caso da velocidade, da resistência. Então são derivados da qualidade física, força. Porque dela nós precisamos para gerar os nossos movimentos. Então nós dependemos muito da força. O que não dá para confundir é a magnitude da força, né? A grandeza dessa força, da carga no caso, que nós vamos imprimir para treinar, certo? O treino, então, isso é bem importante, principalmente para as pessoas que me seguem aí. Então o treino de força, quando eu falo em treino de força, eu não quero dizer que que há um treino com alto volume, certo, de carga, para ficar musculoso, tá bem? Então isso é importante
os profissionais que trabalham com isso, também esclarecer muito bem esse aspecto com os alunos, e no caso dos alunos, entenderem bem a diferença da empregabilidade do treino de força, tá bem? Então, uma coisa, por exemplo, vou contar rapidamente aqui uma história já há bastante tempo atrás, e que hoje em dia, infelizmente, não é muito diferente, que eu trabalhava muito com senhoras, a partir ali dos 40, 45 anos, e que eu utilizava, né, era uma das minhas estratégias na aula, consoante o objetivo delas, trabalhar, fortalecer a musculatura, as articulações, para essas pessoas terem uma vida tranquila, saudável. Eu acreditava nisso e continuo acreditando nisso. E nós tínhamos ali uma grande resistência por parte dessa população, desse nicho, né, que achavam que se treinasse força iam ficar com hematomas, iam ficar muito grandes, iam ter que trocar o número do sutiã. É verdade, dá para rir, né? Mas é verdade, nós ouvíamos muito isso, eu ouvia muito isso. Queria alargar muito, que ia ficar com os ombros grandes, parecido com um homem. Imagina só se isso acontecesse, gente. Eu dizia sempre que elas iam entrar no Guinness. É verdade. Infelizmente ainda há um pouco de confusão, mas acredito que já melhorou bastante. Mas antigamente nós tínhamos sempre essa resistência, principalmente dessa faixa etária. Pessoal acima dos 40 anos e principalmente mulheres. Então eu queria aqui expressar, né, partilhar essas ideias que eu tenho com vocês, e sempre ressaltar, né, para que todo mundo entenda que o treino de força é fundamental para a nossa vida, e repito, dos 8 aos 90, certo? E eu sempre vou indicar o treino de força, seja qual for a população, e independente do objetivo que essa pessoa queira. E sempre é importante não haver essa confusão, de associar o treino de força, né, que muitos artigos falam nisso, e depois há uma associação muito forte do treino de força com a hipertrofia. Então eu queria salientar que não é bem assim. A hipertrofia é apenas um tipo de metodologia do treino de força que nós podemos utilizar para alcançar o volume muscular, tá? É apenas uma, que nós temos aí várias. Então eu queria deixar isso bem claro com vocês. Eu vejo muito isso aqui, por exemplo, no Facebook, professores publicitando. Por um lado eu acho muito bacana, porque é sempre um aprendizado, né? Ler e estudar e interpretar esses textos científicos, mas por outro lado é importante que não haja essa confusão, né, de sempre associar o treino de força com a hipertrofia muscular, tá bem? Então, gente, um grande abraço. Hoje é sexta-feira, um bom fim de semana para vocês, e para quem já está acostumado a ver essas lives aqui, agora é hora 5h13, é hora de buscar as crias, tá bem? A minha última aula do dia já foi, agora acabou às 5 horas, e agora o tempo é deles, tá bom? Um grande abraço, gente, um bom fim de semana, e nos vemos aqui. Tchau, até mais.